ela é extremamente delicada e ela cai como uma bomba, tá? Porque teve uma atualização hoje de manhã a respeito do cantor Naim. Pra quem não lembra, o cantor Naim, ele faleceu, né? Não faz tanto tempo. Ele foi encontrado, na verdade, na casa dele. E até teve uma emissora de TV que mostrou imagens de sangue na parede. Foi assim algo horroroso, né? Mas que a gente sabe que alguns colegas, infelizmente, não têm filtros para isso, tá? Tem uma atualização muito importante, o laudo a respeito disso, né, a respeito ali da morte, ele estava em segredo de justiça, mas acabou vazando na mídia na manhã de hoje. Ele que faleceu, né, há 2 meses, teve então a causa da morte revelada e uma bomba caiu então. Ele sofreu uma intoxicação pelo uso de cocaína e traumatismo craniano. A informação foi publicada pelo portal G1 na manhã de hoje. O portal da Globo apurou então que, segundo o documento da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, a causa da morte, abre aspas, ocorreu por intoxicação exógena ocasionada pelo agente químico cocaína e pelo traumatismo crânioencefálico, fecha aspas. A perícia, então, constatou que o Naim ele pode ter perdido a consciência ou até mesmo tido uma morte súbita pelo uso da droga. O traumatismo craniano ele aconteceu por conta da queda, né? Ele que estava ali subindo uma escada. O que seria essa intoxicação? É o que popularmente chamamos de overdose. A gente sabe que muitos artistas fazem o uso de substâncias, né? Não estou dizendo, não sou eu que estou dizendo que foi isso, tá? É o laudo da polícia, o laudo do IML. O laudo que foi emitido pelo IML diz que o cantor Naim teria, que a morte do cantor Naim teria sido decorrente aí de uma intoxicação por cocaína, no caso, uma overdose, tá? Agora, é provável que o Ministério Público peça o arquivamento desse inquérito à Justiça, já que não houve indício de que essa morte tenha sido criminosa. Ou seja, segundo o entendimento aí das autoridades, a morte ela foi acidental, segundo a versão que já foi confirmada pelo IML. A gente viu, né, uma comoção de fãs, de pessoas que gostavam, né, que gostam do Naim. A esposa dele, na verdade ex-esposa, mas que ainda eles eram muito próximos, foi até um programa de TV, falou um pouco mais, e eu achei a pior parte dessa história, na minha opinião, foi o tribunal da internet acusando a ex-esposa do Naim, dizendo que ela teria sido responsável pela morte dele, né? A gente viu muita gente falando nas redes sociais, a moça desolada, chorando muito, tendo que viver esse luto, porque ela tinha dito mesmo que eles estavam separados como marido e mulher, né? Mas eles ainda tinham uma relação. Então, meio que eles estavam voltando a namorar, né? Tava aquele trelelê, é como se fosse aquele momento de conhecer a pessoa novamente, né? Então, ela tinha alugado a casa com ele, né? Mesmo morando em outro lugar, ela ia pra casa dele todos os dias, eles trabalhavam juntos também. Então, esse tipo de acusação que caiu em cima dela nas redes sociais foi algo absurdo. E agora vem esse laudo, né? Que é um laudo impressionante, que diz que o cantor Naim, então, o motivo da morte teria sido a intoxicação pelo uso de cocaína, Ítalo. É um caso muito triste, né? A gente já tinha falado aqui sobre essa questão dele ter sido encontrado. Na verdade, viram ele pela janela, um técnico de internet viu, né, o que já era o corpo do Naim caído e foi buscar ajuda. E ninguém, foi do nada, né? Ninguém imaginava que isso ia acontecer. E agora, com essa informação, ganha uma nova camada, né? A história, até porque a gente não sabia até agora. Inclusive, a investigação, gente, segue em sigilo, tá? De acordo com a nota enviada à Splash pela Secretaria de Segurança Pública. O caso segue em investigação sob sigilo no primeiro DP de Taboão da Serra e os detalhes serão preservados em razão de sigilo, é o que diz a polícia. Inclusive, a Lisa, que é cunhada do Naim e repórter da Rede A TV, Lisa Gomes, um né? beijo pra ela, inclusive. Ela falou o seguinte, abre aspas, temíamos pelo resultado do exame, por esse dia chegar,
porque sabíamos que o Naim estava usando drogas e que por diversas vezes tentamos ajudá-lo a se livrar desse maldito vício. Não queríamos esconder de vocês, queríamos preservar a imagem dele e a alegria que ele sempre transmitiu para os fãs. A Andréa de Andrade, né, que é ex-mulher do cantor, explicou o motivo, abre aspas, a decisão foi tomada em respeito à memória do Naim e para resguardar sua imagem. As pessoas que realmente precisam saber o conteúdo desse laudo terão acesso às informações sobre essa investigação continuar em sigilo, né? Então, o falecimento do Naim foi no dia 13 de junho, quando ele foi encontrado morto em casa, na cidade de Taboão da Serra. Funcionários de uma empresa de telefonia teriam visto o corpo aí do cantor, né, enquanto realizavam serviços de um poste, viram ele ali caído através da janela. A polícia militar foi acionada e o óbito foi confirmado oficialmente às 4h30 após a chegada da ambulância do SAMU. Então, essas são as informações aí do falecimento desse cantor que não somente cantou, mas também foi figurinha carimbada em reality shows, né? É verdade. Gerou muito meme também, fica na memória, né? É verdade, e eu só preciso pontuar uma coisa aqui antes da gente girar, porque independente, gente, do motivo da morte do Naim, se ele estava ou não usando drogas, no caso o laudo diz que sim, a Lisa mesmo confirmou, a gente precisa saber separar as coisas, tá? Porque eu vi muito na internet as pessoas taxando o Naim de drogado, disso e daquilo, gente. A gente tem que separar as coisas, tá? A importância que ele teve pra música, a participação que ele teve em programas e o respeito à memória de uma pessoa que não está mais aqui, tá bom? Se era uma escolha, acabou sendo uma escolha dele, se ele foi pra esse lado e começou a usar esse tipo de substância, não é algo que as pessoas têm o direito de discutir. Não é algo que pode ser revertido mais. Já acabou. O que deve ficar é a memória do cara, a história do cara e tudo que ele fez de importante pra música brasileira, tá? Então, acima de tudo, antes de pensar em fazer qualquer comentário, respeito. Respeito, porque a gente não sabe qual foi a situação que culminou, né, para que ele começasse a utilizar esse tipo de substância. E não é algo que deva ser discutido mais, porque infelizmente não dá pra reverter, não dá pra voltar atrás. Então, respeito à memória do Naim é a única coisa que a gente aqui, e estendo também isso pra família, porque com certeza é algo que a família quer, é a única coisa que a gente exige, não é nem um pedido, é uma exigência. Respeito. Porque tem família, tem pessoas que o amam, tem um Brasil que acompanhou e que viu o crescimento do Naim também. Então, respeito em primeiro lugar. Força mais uma vez pra família, pros amigos. Que Deus ampare vocês sempre, tá bom? A gente segue atualizando. Qualquer novidade você fica por dentro aqui no Papo de TV.